Mateus 13, a partir do 33. A parábola do fermento. Amém? 13, a partir do 33. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Nós vamos continuar aqui na série sobre as parábolas, porque a própria Bíblia diz que Jesus falava por parábolas, e sem parábolas não lhe falava, porque aquilo trazia uma comparação para mostrar coisas ocultas. A própria Bíblia diz: publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então, coisas ocultas era publicada desde antes da fundação do mundo, porque essas parábolas vêm fazer lembrar, vai trazer à lembrança quem somos. Então, os eleitos iriam entender as parábolas e a revelação de Cristo. Toda a revelação da palavra, os eleitos iriam compreender. Amém? Então, por isso que ele abriu a boca em parábolas, porque cumprindo o que disse o profeta, que ele abriria sua boca e falaria por parábolas. Esta comparação, mediante a utilização de fatos e imagens da vida real, para nos mostrar uma verdade espiritual. Veja, nesta parábola nós temos a farinha, temos o fermento, e nós temos uma mulher que introduz o fermento na farinha, que esconde o fermento na farinha. Deixa eu dar logo aqui um resumo para que vocês estejam compreendendo. Diz: o reino de Deus é semelhante, chegaria a essa semelhança. Nós viveríamos num tempo onde nós teríamos esta semelhança hoje. A mulher desta parábola simboliza a igreja, a farinha simboliza Cristo, o fermento simboliza o pecado, e as 3 medidas de farinha, 3 medidas simbolizam a justificação, a santificação e o batismo com o Espírito Santo. Então eu vou explicar aqui passo a passo para vocês compreender. Toda vez que a Bíblia se refere à mulher, se refere a igrejas. Igrejas que estão no mundo. Esta é a época em que temos mais igrejas no mundo. Estão espalhadas pelo mundo. Isso ajuda? Não. Isso só traz confusão. Isso só traz problema. Só que estas igrejas, elas querem introduzir pecado na farinha, que a farinha simboliza Cristo. Elas querem introduzir doutrinas falsas, hipocrisia na farinha, preparar e dar para o povo comer. Você vai ver que quando a Bíblia fala sobre fermento, tipifica pecado, hipocrisia, falsidade, doutrinas falsas. Jesus falou: tenha cuidado no fermento dos fariseus, na doutrina dos fariseus, no ensinamento dos fariseus, que são ensinamentos falsos. O que essas igrejas estão fazendo? Pegando doutrinas falsas, colocando junto com a palavra e dando para o povo. Então você dá para o povo comer, dá para o povo se alimentar. Quem pega o fermento e esconde na farinha, aqui nessa parábola, é a mulher. E mulher simboliza igreja.
igrejas fermentadas, igrejas que levedam a palavra, que incha a palavra. Aí está cheio no mundo de igrejas inchadas, mas isso é só fermento, isso é só pecado. Então você vai ver. Jesus disse, a palavra de Deus diz, um pouco de fermento leveda toda a massa. Havia uma festa em Israel chamada a Festa dos Pães Asmos, 7 dias, que nestes 7 dias não podia haver nenhum fermento na casa de nenhum israelita. E o William Branham disse, esta festa simboliza as 7 eras da igreja. Como não podia haver fermento naqueles 7 dias, nas 7 eras da igreja não podia haver fermento, mas nós estamos vivendo uma época em que tem igrejas fermentadas. Pegaram a palavra, fermentaram a palavra com doutrinas falsas e dá este alimento para o povo comer. Amém? Amém. Um fermento chamado Trindade. Onde é que isso está na palavra de Deus? Mas fermentaram. Fermenta. Coloca na farinha, porque a farinha tipifica Cristo. Lá na casa da viúva, a farinha tipificava Cristo. O azeite tipifica o Espírito Santo. Fermento tipifica pecado. Então eles pegam, mistura isto com a palavra, mistura doutrinas falsas com a palavra e quer dar para o povo se alimentar. E isso traz morte, porque a Bíblia fala que Cristo é o pão vivo que desceu do céu. E esse pão não tem fermento, não tem pecado. Este é o alimento do eleito. Amém? Eu não vou fermentar a palavra. Eu vou pregar a palavra pura. Eu posso ficar sozinho, mas eu não vou fermentar a palavra. Eu vou pregar a palavra como ela é, como o profeta ensinou. A palavra na sua totalidade, a palavra revelada. Pega-se um fermento chamado mulheres pregadoras e bota doutrinas falsas. A Bíblia, a palavra pura, inadulterada, a farinha pura, sem fermento, diz, mulheres devem estar caladas na igreja. Mas essas igrejas mexeram, escondeu. Não tem nada não, não tem nada a fazer isso, não tem nada. Eu estou ganhando almas para Cristo. Aí, mexe esse fermento, junto com a palavra, e diz que é a palavra de Deus. Não é a palavra. A palavra não pode estar fermentada com doutrinas falsas. A palavra tem que ser pura. O alimento do eleito é o alimento puro. É a palavra, é a farinha que é Cristo. Então eu não vou fermentar a palavra com dualismo. Muitos da mensagem já têm fermentado. Fermenta com o nicolaísmo, fermenta com o dualismo, fermenta com a nuvem do monte pôr do sol, fermenta de todos os lados. Estão fermentando uma mensagem tão pura como esta, tão verdadeira, tão limpa, mas estão fermentando a mensagem. Mas eu não vou fermentar. Se alguém quiser caminhar comigo, vai ter que caminhar com a palavra pura, vai ter que caminhar com a palavra inadulterada, a palavra completa. Hein? Então veja, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu trouxe isso aqui para fazer a ilustração. Olha só, depois eu tenho uns parágrafos aqui para ler. Vocês têm uma paciênciazinha aí, certo? Eu tenho aqui esse pão. Isso aqui, o irmão João, quando estava fazendo ele, se era o irmão João, ou Divino, ou quem seja, eles, quando estavam mexendo a farinha, não sei quantas medidas foi, aqui disse foi 3 medidas, mas você estava lá, pegou e colocou um fermento dentro, não colocou? Mexeu e escondeu. Escondeu o fermento lá dentro da farinha, Olha como a Bíblia é simples para entender. Você entende com um pão, uma parábola. Ele mexeu, ninguém sabe, estava escondidinho ali, estava lá, só eles lá mexendo lá. A massa preparou a farinha, ele disse, eu vou mexer, vamos supor, 10 quilos de farinha. Aí introduziu o fermento dentro, ninguém viu.
Quando mexeu ali, se eu chegasse ali e olhasse, eu só via farinha, mas o fermento estava dentro. E o fermento iria inchar aquele pão. Isso aqui não é só farinha. Quem inchou esse bichinho para ficar mais bonitinho assim, foi o fermento. Se fosse fazer ele sem fermento, era totalmente diferente. Era feinho, era magrinho, era seco. Mas como botou o fermento nele, então ele inchou, ficou mais bonito, ficou mais atraente. O que é que essas pragas dessas igrejas fizeram? Catedrais bonitas, cantores bonitos, isso bonito, tudo cheio de fermento, fermentada, inchada para ficar mais bonita, mais atraente, para ver se atrai o povo. Mas isto é sujeira, pecado, perdição. Vocês estão entendendo? Isso aqui não é o pão. Isso é um hipócrita. Isso aqui, ó. Por quê? Foi inchado. À noite o bichinho incha, né? Não é à noite? Escondidinho lá, no armário, começa a inchar. Porque o fermento está dentro. Igrejas bonitas, catedrais bonitas, cantores bonitos, isso e aquilo, mas cheia de fermento de doutrinas falsas. Misturaram a farinha. Agora vai lá que eles dizem assim, a gente tem a palavra. Diz ou não diz? Mas a palavra está misturada com fermento, então não vale de nada. Misturaram a palavra. Essas igrejas caídas misturaram a palavra. Igrejas da mensagem também estão misturando a palavra, misturando com nicolaísmo, misturando com casamento e divórcio, misturando com doutrinas falsas, misturando com dualismo, tudo isto. Pastores trapaceiros, adúlteros, ladrões, fermentando a mensagem. Quando você chega pregando a verdade, eles não querem. Qual foi o segredo de esconder o fermento? Qual foi o segredo de misturar o fermento na farinha e esconder? Para fazer ficar melhor, para fazer ficar com uma aparência melhor, para fazer ficar maior. É assim, o povo olha, aí olha logo o tamanho da igreja. O tamanho daquela igreja. Que tamanho é aquela igreja? Isso é só fermento. Isso é só inchaço. Isso quando estourar, vai servir só para a estopa, para o fogo. Não se preocupe não se a igrejinha aqui é pequena não, o que vale é viver a verdade. Jesus disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei lá. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei lá. Igrejas inchadas de fermento. Sabe? E aí você tem o seguinte. Quanto mais você come um alimento, hoje as pessoas estão ficando fracas e estéreis. Por quê? Porque eles têm comido alimentos que não prestam. E quanto mais essas igrejas comem deste fermento, mais fraca, mais estéril, elas ficam. Elas não geram nenhum filho de Deus. Jesus ensinou, olha, o reino de Deus ele não vem com visível aparência. Esse pão está aqui. Foi o fermento que inchou ele para ele ficar com uma aparência mais visível, mais bonita e maior. Mas Jesus disse, o reino de Deus não vem com visível aparência. É uma coisa simples. Os verdadeiros eleitos se alimentam da farinha sem fermento. Quando você vê falar na farinha, está tipificando Cristo. E a Bíblia diz 3 medidas de farinha. Em Cristo está a justificação, a santificação e o batismo com o Espírito Santo. Em Cristo está as 3 etapas da graça. Justificação, santificação e o batismo com o Espírito Santo. Na farinha estavam as 3 medidas. Amém? Então veja, é um bando de fermento. Um bando de igrejas cheias de fermento. O profeta disse, não haverá fermento misturado na noiva.
O profeta disse, ele diz, os 7 dias da festa dos pães simbolizam as 7 eras da igreja. E nessas 7 eras não haverá fermento na noiva. A noiva não haverá fermento. Mas o reino de Deus é semelhante, porque está espalhado por aí. Estou entendendo? Semelhante. Mas na noiva não há fermento. Aqueles que fazem parte da noiva não tem fermento neles, porque fermento tipifica pecado. E o corpo de Cristo é sem fermento, é sem pecado. E a noiva, a igreja, é o corpo de Cristo na terra. Então este corpo não tem pecado. Vocês estão entendendo, irmão? Assim como Cristo estava na terra e ele tinha um corpo, e esse corpo nunca teve pecado, nunca praticou pecado, hoje ele tem um corpo na terra. Que corpo é este? A sua noiva, a sua igreja, os seus eleitos. Então este povo não tem pecado. Por quê? Porque eles foram purificados por Cristo. Neste povo não há fermento, não há hipocrisia, não há falsidade, não há doutrinas falsas, não há pecado, não há engano neste povo. Então é o seguinte, eu não vou fermentar nem a justificação, nem uma medida de farinha, nem a santificação não vou fermentar, e nem o batismo com o Espírito Santo, nenhuma das 3 fases, as 3 medidas de farinha vai ser fermentada aqui. Estão suavizando o evangelho, estão mudando o evangelho para ver se atrai mais pessoas, para ver se a igreja fica mais inchada. Mas eu não vou suavizar o evangelho. Eu não vou pregar doutrinas falsas, vou pregar a verdade e ensinar a verdade para o povo. E se vai continuar comigo alguém ou não, eu continuarei pregando a verdade. Eu continuarei trazendo a farinha pura, o alimento puro, que simboliza Cristo, para fazer aqui um pão para vocês se alimentar, do pão vivo que desceu do céu, que é Cristo. Cristo diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então, você vê como a Bíblia é tremenda e maravilhosa. Sabe, numa parábola, eu pego um pão e faço a ilustração e trago um ensinamento tremendo e maravilhoso. O profeta disse assim, olha, qualquer um sabe disto em Êxodo. Fermento algum deverá ser encontrado em todo o seu campo, 7 dias. Aqueles 7 dias representam totalmente as 7 eras da igreja. No povo de Deus não pode haver fermento. E quando eles estavam para sair do Egito, diz que a última praga que veio foi a morte. A última praga desta última era também é a morte espiritual. E o mundo religioso, meus irmãos, está cheio de fermento. Está cheio de morte espiritual. Esta é a última praga que estaria aí. E muitos da mensagem fermentaram também. Morte espiritual. Então vejam, nenhum fermento. O que é aquilo? Nenhum credo, nenhum mundo. Jesus disse, se amas o mundo e as coisas do mundo, o amor de Deus não está em vós. Estamos tratando de misturar aquilo. Você não pode fazer, você tem que vir a uma coisa para crer. Você tem que crer. Aí ele diz, muitas pessoas têm que ver para crer. Não, não é assim. Então ele diz, você não pode misturar. Não pode haver mistura. Tome a mensagem limpa. A palavra pura. Então você tem, olha. Ele disse, porque isto traz o mundo a uma massa, a massa do mundo é morte, uma massa de fermento, um pouquinho de fermento fermenta toda a massa. Quem quer, tire uma palavra disto, ou acrescente a palavra isto, e sua parte será tirada no livro da vida. Acrescente doutrinas falsas, fale doutrinas falsas, e um pouco de fermento leveda toda a massa. Olha, isso aqui foi só uma pitadinha de fermento. Um pouquinho só. E a massa levedou. Ficou inchada. Atraente. Ficou bonito. Não são igrejas bonitas. É onde a verdade está.
que vale é onde a verdade está. É onde Cristo está. Pode estar debaixo de um pau, debaixo de um casebre, só dois. Mas Cristo estando lá é o que vale. Mas trataram de esconder o fermento na farinha. A mulher tratou de mexer as 3 medidas e colocar o fermento dentro. Então, trataram de fazer isso. De misturar pecado, de misturar ensinamentos falsos com a palavra. E isso traz morte espiritual. Isso traz morte espiritual. Amém, irmãos? Então, a Bíblia nos ensina grandes coisas maravilhosas. O profeta disse aqui, ó, só para a gente mostrar que a farinha é Cristo. Por 7 dias comerás pão asmo, não se achará fermento entre a noiva, não haverá nenhuma palavra acrescentada nem nada. Recorde, uma só palavra causou toda a morte que temos nesta terra. Então o profeta diz assim, ó, agora, tendo a ele em plena vista, vemos que todas as denominações e os credos têm ficado atrás. E ele é a palavra de Deus pura e imutável, a qual é o pão sem fermento. Cristo é a palavra pura e imutável, a qual é o pão sem fermento. Então aqui não tem mistura não. Aqui tem a palavra pura. A palavra pura. Eles tiveram uma pequena oferta de farinha. Colocava aquela oferta de farinha moída do mesmo modo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Derramava azeite sobre aquilo. Todo mundo sabe que a farinha tipifica Cristo. Você sabe. Qualquer estudante da Bíblia sabe que Cristo foi a farinha da oferta. E aquela farinha tem que ser moída com uma classe especial de moinho, que fizesse cada pedaço do grão de trigo exatamente do mesmo tamanho, porque Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, a farinha simboliza Cristo, a mulher, a igreja, o fermento, o pecado, e as 3 medidas, justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo. As 3 etapas da graça. As 3 medidas eram de quê? De farinha. Em Cristo, na farinha, está os 3. Justificação, o processo pelo qual Deus te torna inocente de todos os crimes que você praticou. Amém, irmãos? Amém. Ele te tira do mundo. Inocenta você de tudo aquilo que você praticou no passado. Seu passado foi esquecido. Santificação é o processo que ele te limpa por dentro. Justificação, ele te livra da punição do pecado. Santificação, ele te livra do peso do pecado. Se alguém sentir algum peso do pecado em sua vida, você precisa de santificação. Alguma coisa está pesada. Justificação te justifica, te livra da punição do pecado. Santificação te limpa, te livra do peso do pecado. E batismo com o Espírito Santo, ele te justificou, te limpou, te santificou. Agora ele entra para habitar em você. Mas se tiver algum fermento, ele não entra. Estão entendendo? Se tiver fermento, pecado, ele não entra, porque tem que ser limpo. Tem que ser limpo. Mas eram as 3 medidas de farinha. A farinha é Cristo. E estas são as 3 etapas da graça. Então, meus irmãos, observe. Nunca se preocupe com igrejas grandes. Se preocupe se você está vivendo a verdade, se você tem a verdade, se sua vida está limpa por Cristo. Igrejas grandes são igrejas inchadas de fermento. A minha igreja cresce rápido, a minha igreja cresce rápido. Cresce nada, está inchada, está cheia de fermento.
cheia de fermento, fermentada. Tem um monte de igrejas no mundo fermentada. Fermentada pelo pecado. E o que a gente se vê, o lugar que tem mais hipócrita é dentro das igrejas. É o lugar onde se tem mais hipócrita. São nas igrejas. Então, os eleitos, os filhos de Deus, são limpos, são livres de fermento, de hipocrisia, de falsas doutrinas, de pecado. Eles são a farinha pura. Então o reino dos céus é semelhante. É semelhante. Aqui nós não vamos encontrar nós não vamos ter nenhum levedado. Aqui nós não vamos deixar se inchar pelo pecado, não. Mas permanecer puro. Eu pregarei a palavra pura. Como parte da igreja de Cristo, eu quero mexer a farinha pura. Não quero esconder um fermentozinho dentro, não. Não quero esconder nenhum fermento na farinha. Amém? Vamos fazer um períodozinho de oração. Para a glória de Deus. Louvado seja Deus.